Olá, pessoal. Sou Daniel Ibre, fundador, Managing Partner da Mindset Ventures, fundo de Venture Capital de origem brasileira, que investe nos Estados Unidos e Israel. Muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar algumas palavras. Obrigado novamente pelo convite. É muito legal poder falar um pouco desse tema complexo que me foi dado aqui sobre Venture Capital e a rota do dinheiro. Eu quero, nesses minutos, compartilhar com vocês um pouco dos meus aprendizados, da minha experiência sobre esse mercado de venture capital e o mercado de investimento em inovação, principalmente em coisas bastante assim, deep tech, como a gente chama, né, ou bem inovadoras, como é o caso de neurotecnologia, de saúde, e outras tecnologias ligadas a isso, né. O venture capital, né, e o dinheiro institucional, bom, primeiro, como é que ele funciona, né? Os fundos de venture capital são fundos de investimento que estão aí disponíveis em boa parte do mundo, quase no mundo inteiro, em maiores ou menores proporções, usando de dinheiro de investidores privados, normalmente pessoas físicas de alto patrimônio, famílias investidoras, investidores institucionais, fundos de pensão, bancos, entre outros, que dão esse dinheiro na mão de gestores profissionais, como é o caso nosso aqui na Mindset, para que eles procurem essas inovações, essas oportunidades, essas startups, né, novas tecnologias, e possam investir esses recursos para que essas empresas se desenvolvam, né? E muitas vezes não só investir o dinheiro, mas também prover ajuda, suporte, mentorias, compartilhar conhecimento e uma série de outras coisas que a gente acaba fazendo para possibilitar com que essas tecnologias se desenvolvam, cheguem no mercado, os empreendedores tenham sucesso, né? Então, esse é um ativo importante, é um capital que gera muitos empregos, além de fomentar a inovação, né, ele é responsável por uma geração de empregos enorme ao redor do mundo, porque essas empresas acabam crescendo, se desenvolvendo, contratando muita gente especializada, dando vazão para pesquisas, né, feitas na academia ou nas grandes instituições de ensino. Então, é uma fonte de capital bastante interessante e bastante usada no mundo, né? O investidor de venture, como a gente chama, ele corre um risco diferente de um investidor tradicional, né? O investidor tradicional que está investindo em uma empresa, por exemplo, listada na bolsa, numa empresa mais madura, ele está investindo numa empresa que já, de certa forma, se provou, tem um conceito conhecido, tem clientes, tem faturamento, muitas vezes dá lucro, né? O investidor de venture que entra numa startup ou num negócio que está começando, muitas vezes está comprando um projeto, uma ideia, uma patente, uma pesquisa, um conceito que às vezes não está nem testado no mercado, né? Então é um risco muito maior e é uma expertise diferente de como você avalia esse tipo de risco, esse tipo de companhia, né, esse tipo de empreendedor, consegue mensurar melhor os riscos que você está correndo para poder colocar aquele capital no risco daquele projeto e tentar fazer com que aquele projeto se desenvolva e dando certo, né, com uma taxa de sucesso naturalmente pequena, proporcionalmente, mas vai dar muito certo e pode devolver aí múltiplas vezes o seu capital investido, né? Então, mais ou menos assim que funciona. E aí, esses investidores todos que investiram nesse fundo, deram seu capital na mão de um gestor profissional, recebem seu dinheiro no final do prazo do fundo, né? 8, 10, 12 anos, com uma rentabilidade, esperamos, boa, né? Dependendo do trabalho que cada gestor está fazendo, né? Esse papel ele é importante porque dentro do mundo técnico da pesquisa, no mundo da ciência, no mundo da tecnologia, se a gente falar que vai criar o próximo Facebook, o próximo WhatsApp, o Waze, né, são tecnologias mais conhecidas para todos, a gente tem referência, a gente olha para referências, às vezes, internacionais de coisas parecidas que foram criadas, a gente consegue medir a aceitação, o sucesso dessas tecnologias. Agora, quando a gente está falando de coisas muito inovadoras, como neurotecnologia, que é o nosso caso aqui, né, é um tema bastante novo e bastante de fronteira, né? E muita coisa, às vezes, é testada em experimentos piloto, ou na academia, ou às vezes não tem atração, aceitação comercial. Às vezes você depende de aprovação de órgãos reguladores, né? Anvisa no Brasil, FDA nos Estados Unidos e outros, e para chegar lá, os empreendedores precisam de dinheiro, né? Então, às vezes, esse dinheiro é aquele que vai correr esse risco, olhar essa pesquisa, olhar as premissas que estão por trás desse projeto e falar, poxa, eu acredito no potencial desse mercado, eu acredito na maneira como o projeto está sendo desenvolvido, eu acredito, acima de tudo,
na capacidade dos empreendedores, né, e das pessoas que estão à frente disso, porque no final do dia a gente está acreditando nas pessoas, né, nada mais concreto do que as pessoas que estão ali com as suas experiências, sua formação e sua capacidade de transformar aquele projeto em um negócio perene que possa faturar enfim, e ser uma empresa lucrativa no futuro, né? Então essas startups elas abordam esses investidores em vários estágios da cadeia, né? Então isso vai desde investidores anjo lá no comecinho, que são investidores que estão investindo capital próprio, até fundos de capital semente, né? Os chamados seed money funds, ou seed capital, vão para os fundos de venture capital mais iniciais, né, que a gente chama de early stage, até os fundos maiores de growth stage, que já pegam as empresas desenvolvidas e ajudam elas no estágio de crescimento, aí mais para frente fundos de private equity e vão abrir capital na bolsa e assim por diante, né? Então, esse dinheiro, ele tem que sair da mão daqueles investidores mais tradicionais ou fundamentalistas que estão comprando riscos tradicionalmente menores ou avaliam empresas de uma forma talvez mais tradicional, empresas que já estão aí, para aqueles gestores que sabem buscar, conectar e avaliar essas inovações da ponta, essas startups e o potencial que elas têm para o mercado, né? Então, esse é o capital fundamental. Esse mercado, ele se desenvolveu demais no Brasil, em toda a América Latina, eu acho, mas principalmente no Brasil, nos últimos anos, né? Quando eu comecei a investir em startups lá em 2009, 2010, tinha muito pouca coisa acontecendo no mercado e a gente viu uma explosão de número de empreendedores, número de startups, obviamente a qualidade também, né? Empresas captando bastante dinheiro, com valuations, né, valorizações muito altas, várias empresas virando unicórnios, né, que é a denominação que a gente dá para as empresas que chegam num valor de mercado de mais de $1 bilhão. Então, são métricas importantes para mostrar que o Brasil e a América Latina chegaram num nível de maturidade muito interessante desse ecossistema, né? Então, hoje tem vários investidores especializados nisso no Brasil e na América Latina, tem muito capital disponível, né? E muita gente buscando novos projetos. A dificuldade, né, que a gente vê no Brasil, comparado a outros lugares, a gente tem uma experiência aqui grande com Estados Unidos e Israel também, ver que o Brasil ainda está um pouco para trás no desenvolvimento de fundos especializados, né? Então, assim como foi em quase todos os ciclos de maturidade dos outros ecossistemas, a gente vê pouca diversificação nos fundos. Então, você tem alguns investidores olhando para coisas diferentes, né? Mas a maioria dos investidores está olhando para empresas de software com fundadores que já têm alguma experiência no mercado, de tecnologia de startups, empresas principalmente focadas no modelo B2B, né, vendendo para outras corporações. Então, os fundos ainda têm pouca diversificação, né? São poucos os fundos, bem poucos, no Brasil e na América Latina, fazendo deep tech ou ciências mesmo aplicadas e negócios muito mais inovadores e científicos, né? E muitas vezes, para você tirar esse projeto do papel, você precisa de dinheiro. E esse dinheiro, se não vem desses fundos, acaba vindo do governo, né? E aí você tem programas como o FAPESP, como o FINEP, como outros que dão esse tipo de apoio, mas também, acho que ainda, infelizmente, numa escala não proporcional à qualidade da nossa produção científica e do que a gente precisaria, né? Se a gente for fazer um paralelo com o que acontece fora, vamos pegar talvez o exemplo de Israel, que é um exemplo muito bem sucedido, né, como Startup Nation, como eles se denominam, e já com uma história de bastante sucesso. Israel se privilegia de algumas coisas, né? Primeiro, da qualidade da mão de obra, e isso para a produção científica é fundamental, e a mão de obra vem de vários lugares, mas uma das coisas naturais é a educação. Então, educação pública de altíssima qualidade para todos, né? É uma coisa que Israel traz muito forte, né? Israel tem uma vantagem grande do exército, né, que a gente não tem. Israel tem um dos principais orçamentos de defesa do mundo, por motivos geopolíticos religiosos óbvios, e isso acaba formando uma população aí de jovens empreendedores de altíssima qualidade, com altíssimo treinamento, o que ajuda na formação de boas empresas, né? Mas mais do que isso, Israel incentiva a criação de ciência de várias formas que ainda
estão se desenvolvendo no Brasil. Algumas das coisas valem comentar. Uma delas, as universidades têm seus centros de licenciamento de tecnologia e patentes. Então, você vê, por exemplo, universidades como a Tel Aviv University, que tem lá sua unidade com pessoas contratadas e dedicadas a manter o portfólio de pesquisas e patentes produzidos pela universidade e pelos professores e achar a utilização daquilo no mercado privado. Quer dizer, fazer parceria com grandes corporações, achar uso para essas tecnologias e poder, obviamente, gerar proventos para a universidade, para os desenvolvedores, para os pesquisadores, etc. Então, essa conexão da academia com o mundo privado, seja ele de empreendedores, startups, seja ele de grandes corporações, é muito interessante. Né? Você tem também um papel importante do governo, porque mesmo dentro do mundo do venture capital, que é um capital de risco, né, como eu já expliquei, muitas vezes a gente não quer tomar o risco. Né? Imagina que você está desenvolvendo uma ciência de neurotecnologia com device que implanta no cérebro, que é uma coisa super avançada, que ninguém no mundo nunca testou, que ainda não tem teste clínico, aprovação das autoridades. Talvez ninguém, nenhum investidor privado vai querer correr esse tipo de risco. Né? E para esse projeto sair do papel, muitas vezes precisa da ajuda do governo, de falar, olha, a gente como governo quer desenvolver essa tecnologia no país, quer apoiar o empreendedorismo, e a gente vai dar esse dinheiro correndo um risco enorme que talvez o investidor privado não vá dar. Né? Então, muitas vezes, você vê isso, Israel tem um exemplo muito grande, lá eles chamam Israel Innovation Authority, né, que está ligado lá ao governo israelense, mas tem um orçamento independente para fomentar projetos de pesquisa, projetos que precisam de muita ciência, que vão se transformar em negócios, e eles correm um risco enorme, né? Eles dão o dinheiro para um projeto, obviamente, mediante aprovação, comitês, vários critérios, e se o projeto der certo, eles se remuneram lá com uma parte do faturamento futuro, com juros simbólico, e se o projeto der errado, deu errado, né? Perdeu o dinheiro, faz parte, o empreendedor aprendeu e vai ter uma segunda chance, vai para o próximo. Então, esse tipo de atitude é muito interessante, você dar esses dinheiros de subvenção econômica ajuda muito o ecossistema empreendedor a correr esse risco. Né? E o último exemplo também é que Israel sempre valorizou muito o capital externo. Como é um país muito pequeno, né, e de muito pouco capital interno, ele tem que privilegiar a entrada de investidores internacionais externos que estão lá querendo se aproveitar de todo esse ecossistema que eu comentei. Né? E no Brasil, por mais que você veja uma ascensão grande de fundos internacionais vindo investir no mercado brasileiro, ainda é muito pouco proporcional a outros mercados mais desenvolvidos. E vários fundos internacionais que acabaram também, infelizmente, saindo do Brasil nos últimos anos. Vieram para cá, tiveram algumas experiências não muito bem sucedidas e acabaram encerrando a atividade. Né? Então, a gente tem ainda alguns gaps aqui no mercado, mas, por outro lado, o mercado está se desenvolvendo, está crescendo em números assim bastante grandes nos últimos anos e um incentivo muito grande às inovações, às startups, ao empreendedorismo e à tecnologia. Né? Do ponto de vista dessa conexão internacional, eu acho que vale muito a pena para os empreendedores olharem para fora. Né? A gente ainda tem um pool grande de empreendedores que, entre aspas, se contenta com o Brasil. Né? Você olha o Brasil e fala, poxa, mas o Brasil é um mercado tão grande, que de fato se eu conseguir uma fatia grande desse mercado, minha empresa já vai ser grande. Por um lado, isso é verdade, mas o fato de você não olhar para fora, né, não se posicionar como uma empresa global internacional, não buscar referências externas, não ir conectar outros mercados, isso acaba restringindo muito a sua visão, o seu potencial como empreendedor, as suas referências, seus benchmarks, etc. Então, eu realmente incentivaria muito a todos os empreendedores, pesquisadores, enfim, que realmente se conectassem com esse mundo lá fora, com os Estados Unidos, com a Europa, com Israel, fossem ver o que eles estão fazendo, buscar essas referências, entender o mindset deles lá fora, entender os incentivos. Ainda é muito difícil para um empreendedor brasileiro, uma empresa nacional, captar dinheiro de fora. Né? É muito complicado. Então, você vê alguns exemplos legais de empreendedores que já tiveram um sucesso antes, que têm uma boa experiência, uma boa formação, que conseguem captar dinheiro de fundos internacionais para coisas um pouco mais conhecidas. Né? No ramo de deep tech, né, ou de mais ciências, bem difícil para o empreendedor brasileiro, para a empresa brasileira atrair capital de fora, principalmente nesse comecinho, quando ela não está testada, não está lançada. Né? Então, você teria que
acabar virando uma empresa de fora, né, ou se convertendo a uma empresa americana, mudando a residência dos fundadores para fora, e etc., que é um caminho que nem todo mundo quer fazer, né, ele pode ser feito, né, hoje tem várias maneiras de fazer, já não é um conhecimento tão complexo, mas nem todo mundo está afim de fazer. Então, mas de qualquer forma, vale a pena você se conectar, você ir para lá, você participar, né, dessas missões, viagens, experiências, como quiser chamar, para de fato conhecer um pouco o que está acontecendo lá fora e tentar entender como é que eu crio uma empresa de nível global e uma empresa que vai competir fora, né? Os investidores estão sempre olhando nível global. Então, quando eu olho uma empresa, eu estou olhando quem são os competidores no mundo, quem já fez isso e deu certo ou deu errado, o que, que a gente pode aprender com eles, o que, que a gente pode fazer melhor, né? Então, é muito importante ter essa referência e poder se posicionar e saber o que você está fazendo melhor do que outros players aí globais, né? E aí é importante entender o seu estágio, né? Como eu falei, cada empresa, cada empreendedor, cada pesquisa, cada tecnologia tem um tipo, um estágio de desenvolvimento, né? Um risco inerente ao negócio, um potencial e relativamente um tipo de investidor. Então, desde aqueles investidores individuais que vão correr eventualmente um risco maior no começo, até aqueles investidores que já vão entrar quando a empresa está crescendo, está se provando, investidores que vão alavancar o crescimento da empresa mais para frente quando ela já está faturando, já tem uma carteira de clientes, investidores que vão entrar só quando a empresa tiver sua aprovação num órgão regulatório, se ela precisa, ou já passou por um teste clínico também, se for necessário. Então, é importante entender quais são os tipos de investidores, né? Qual é a tese de cada um dos investidores, o que ele está buscando, que tipo de empresa ele avalia, né, para onde ele está indo, o que ele busca em termos de equipe, em termos de proposta, em termos de potencial, em termos de tecnologia. Não são todos investidores que entendem de tudo naturalmente, né? Então, uma das coisas que dificulta muito esse processo, se você estiver buscando capital para sua empresa, é começar a tirar para todos os lados, né? Sai falando com todo mundo, sem nem saber o que aquelas pessoas estão buscando, que tipo de empresa elas investem. Então, eu realmente também recomendo muito que seja feita essa pesquisa, entenda um pouco desse ciclo de capital, de como as empresas crescem e captam dinheiro e se relacionam, né? Hoje, existe uma literatura muito ampla no mercado, tanto em termos de livros como bibliografia na internet, né? Artigos, posts, blogs e assim por diante. Então, é muito fácil conseguir conhecimento, né? Hoje você tem cursos em várias instituições de ensino, né? O INSPER talvez aí lidera um pouco nessa área aqui em São Paulo. Você tem bibliografia sobre investimento anjo, sobre venture capital no Brasil, sobre private equity, sobre pesquisa aplicada. Então, existe essa literatura, né? Eu realmente recomendo que as empresas, os empreendedores se eduquem nesse ponto e não sejam só desenvolvedores de pesquisa, de ciência, de produtos, mas também saibam se comunicar com o mercado e entendam, de fato, a rota do dinheiro, como é o tema aqui do nosso papo, né? Espero que eu tenha ajudado, né, e dado alguns insights aí bacanas para vocês. Eu particularmente acredito muito nessas tecnologias e eu acho que a interação humano-máquina, né, vai cada vez mais acontecer e esse gap vai diminuir cada vez mais. A gente vê hoje uma tendência muito interessante do que a gente chama de generative AI, né, ou inteligência artificial generativa, tentando traduzir aqui para o português, né, que é a capacidade da inteligência artificial não só consolidar dados, analisar dados, mas também criar dados e criar coisas novas, né? Essa é uma tendência global espetacular, um tipo de tecnologia novo que realmente vai puxar as fronteiras aí do que a máquina pode fazer, do que a inteligência artificial pode fazer, e chegando mais perto da capacidade criativa humana, né, o que é fantástico. Então, tudo que tem a ver com neurociência, neurotecnologia, mesmo ciência, medicina aplicada, tem muito a ver com essa linha também, né, de como a gente automatiza os algoritmos para fazer o trabalho humano mais acurado, mais efetivo e, obviamente, melhorar a vida das pessoas e poder dar mais capacidade às pessoas fazer o que elas fazem melhor, né, e não o que pode ser substituído pela máquina. Então, espero que tenha passado um pouco de conhecimento, agradeço novamente a oportunidade e fico aí à disposição de todos. Se quiserem me adicionar, me achar no LinkedIn, é bem fácil achar meu nome, Daniel Ibre, eu estou por lá, tá bom?
Obrigado e um abraço a todos.